E o programa VC está de volta aqui no Teatro Apolo, onde foi apresentada a peça A Revolta dos Brinquedos, com audiodescrição para as pessoas cegas e intérprete de Libras para as pessoas surdas. E o programa VC veio até o Teatro Apolo para mostrar uma peça inclusiva, A Revolta dos Brinquedos. E quem vai falar sobre a peça é o diretor aqui, o José Francisco. José, obrigado pela participação e fala aqui pra gente sobre essa peça que já tem quase 40 anos, né? Veja bem, o espetáculo A Revolta dos Brinquedos ele foi escrito há exatamente 60 anos atrás. Basicamente isso. Porém, ele veio parar em Recife há 40 anos atrás. Esse texto se chama A Revolta dos Brinquedos, de Pernambuco de Oliveira e Pedro Veiga. E eu venho montando sistematicamente esse espetáculo há 38 anos. É um texto atualizadíssimo, um texto que tem uma participação afetiva e efetiva da criança, né? Mesmo os brinquedos tendo mudado, os brinquedos mudaram, mas as crianças permanecem as mesmas. É a primeira vez em Pernambuco e acreditamos que é a primeira no Brasil que nós fazemos um espetáculo, seja ele qual for, no caso é um infantil, em 3 línguas diferentes, né? Para os que não enxergam, para os que não escutam e para aqueles que falam. Não é um espetáculo exclusivo, é um espetáculo inclusivo no sentido exato da palavra. Canto do jardim, junto com os sapos e com os grilos. E eu tenho horror a sapos. Eles ficam pulando o tempo inteiro, os grilos fazendo cri. A parte de audiodescrição é uma coisa que me parecia até difícil, mas é muito simples. Existe uma pessoa que é um especialista, que é o Hernani, ele fica com o microfone, distribui fones de ouvido sem fio, evidentemente, para os portadores de deficiência visual. E a importância do audiodescritor é que ele consegue desenhar para a pessoa com deficiência baixa ou então o próprio cego, ele consegue desenhar, ele consegue ver o que é que está acontecendo em cena. Ou seja, a palavra, o deficiente visual, ele escuta, mas ele não vê o que está acontecendo. Então o audiodescritor, ele entra no teatro um pouco mais cedo, ele descreve para o portador de deficiência visual tudo o que está acontecendo no teatro, o figurino dos atores, o cenário, que tipo de teatro eles estão, qual a capacidade do teatro, enfim. Ele passa a ser a vista do deficiente visual, o audiodescritor. E esse trabalho não fica aqui só no teatro não, né? Não. O teatro é uma coisa que acontece na vida de qualquer grupo de teatro, fazer uma temporada, mas basicamente e especificamente nós temos um projeto chamado O Teatro Vai à Escola, que também faz parte dessa minha trajetória de 40 anos de encenação para o público infantil. Então é importante porque as escolas, as organizações, as empresas, elas podem nos convidar e nós levamos o espetáculo ao habitat natural, pelo menos o pedagógico da criança, que é exatamente a escola. Certo, quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Nós temos um site que está aberto à visitação, que é o www.circosnasartes.com. Nesse site vocês encontram todas as informações, encontram a trajetória do espetáculo, o currículo, a referência dos atores, como também os contatos de telefônico e, naturalmente, para qualquer pessoa que queira nos convidar para que nós levemos o espetáculo ao meio onde eles estão. Estamos agora nos bastidores do Teatro Apolo, onde os artistas estão se preparando para a apresentação da peça A Revolta dos Brinquedos. Conversaremos agora com o Ismael e ele vai falar um pouco sobre o personagem dele. Opa, tudo bem? Olha só, o Soldado de Chumbo é um personagem muito lindo, né? Porque, na verdade, eu sempre costumo dizer que são 2 personagens em um só, né? Ele é aquele que tenta, né, na verdade, comandar a revolta, jogar todos para frente, mas, na verdade, ele é um covarde, né? Ele é o primeiro que foge da reta no meio dessa revolta, né? O que a gente pode comparar isso no dia a dia, né? Que muitas pessoas comandam as massas e são capazes de jogar as grandes massas na frente e, na verdade, não se escondem por trás delas, né? Preparar para entrar em forma. Opa! 1, 2, 3. Também temos a vilã.
nome dela é Regina. E como é fazer com que as crianças consigam se concentrar na peça do início ao final do espetáculo? Como atriz, eu só posso dizer assim, que um recurso que a gente tem, que é o mais simples de tudo, é o silêncio. Né? Porque tem momentos em que eu preciso fazer silêncio para que as crianças escutem o texto, porque elas ficam ensandecidas. E agora temos o Ricardo, ele é o boneco de corda. E como você se sente fazendo parte da história de uma peça tão importante? Bem, aí eu me sinto honrado, porque é um espetáculo, é um texto bem famoso, não só no estado de Pernambuco, como no Brasil todo. É uma referência no teatro infantil. Um espetáculo que já passou na mão de atores experientes da cena pernambucana e que tem uma vasta experiência. E estar participando é maravilhoso. Eu acho que não só para mim, para todo mundo do elenco. Esse espetáculo, hoje o espetáculo vocês vão conferir que ele tem audiodescrição para deficientes, tanto as pessoas que são surdas como as pessoas que são cegas também. Então, tem libras também. Então, hoje, o espetáculo, além de tudo, ele está sendo um diferencial na cena. A peça Revolta dos Bonecos encerrou. Nós estamos falando agora com o público. Vamos falar com Sandro e Ana Lúcia. Eu quero saber qual a importância dessa peça, qual foi o diferencial que essa peça mostrou para você? Foi importante porque foi um sentimento muito interessante, porque quando eu ia para o teatro, sempre tinha ouvinte, sempre falar. É difícil encontrar a pessoa interpretando. E hoje teve José Carlos interpretando o teatro, né? Foi muito bom. E deu para ela entender claramente. Outros teatros, quando ela foi, ela não entendia bem, porque não tinha uma pessoa para interpretar. Agora, hoje foi muito interessante, porque tinha um intérprete, ela sentiu muito bem, gostou bastante com essa organização. Vamos falar agora com o senhor Bruno Beder. Ele trouxe a sua filha, Bruna, para assistir a peça de teatro. Ele e sua esposa são deficientes auditivos, mas a Bruna não é. E nós vamos saber com ele qual foi esse diferencial dele também participar da peça junto com a filha. Bom, foi muito bom, mas uma dificuldade foi a questão do intérprete, que ficou um pouco distanciado do palco. E aí a gente teve um pouco de dificuldade de olhar para o intérprete e olhar as cenas também. Então, isso fica até como sugestão para que o intérprete fique mais próximo, para que a gente possa entender a contextualização da língua de sinais e também da apresentação. Conversaremos agora com o Zé Carlos, ele é intérprete de Libras há 10 anos. Como você se sente, Zé Carlos, tendo que interagir com o público, tendo que ser um participante da peça, tendo que contracenar com o público que está lá vendo, tem que entender o que você está falando? Qual é a maior dificuldade que você encontra? A maior dificuldade são as metáforas, onde nós procuramos organizar as palavras com a Libras. Então, a maior dificuldade é essa. E as outras coisas vêm com a graça de Deus e a participação do público também surdo. Estou bastante satisfeito e alegre e contente com isso.